Olá, estudantes! Eu sou a professora Alaiane Mendonça, do componente de matemática aqui do Pré-ENEM Legal. E hoje eu estou aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre porcentagem. E aí a gente vai apresentar esses conceitos e como isso se apresenta na avaliação do Enem. Então agora eu te convido a vir comigo para essa aula, fica ligado para a gente entender esses conceitos. Bora lá? Então o nosso assunto é porcentagem. Aqui eu coloquei o top 5 de matemática no Enem. Esse top 5, estudante, ele se refere àqueles conteúdos que mais caem na avaliação, tá? E aí a porcentagem, ela se encaixa aqui nesse conceito de matemática básica. Ela faz parte do eixo matemática básica. Isso também se aplica muito nos conceitos de estatística e ainda mais quando a gente trabalha a ideia de matemática financeira, tá? Então fica ligado aqui no top 5. Aí vamos lá, o que seria a porcentagem, né? A porcentagem ou percentagem, ela é uma razão centesimal que a gente fala, quer dizer o quê? Ela é uma divisão por 100, tá? Um número dividido por 100, geralmente a gente costuma dizer que é um P sobre 100. E aí o que a gente tem? Nós temos aqui o símbolo que representa porcentagem, que é o símbolo percentual, e a porcentagem ela ainda pode ser representada de 3 formas. Ela pode ser representada na forma de percentual, que é quando ela vem acompanhada por esse símbolo aí da representação da porcentagem. Ela pode ser representada na forma fracionária, que é essa divisão por 100, tendo em vista que toda porcentagem é uma divisão por 100. Ou ainda ela pode vir na forma unitária, ou ainda que a gente fala na forma decimal, que é quando você faz essa divisão quando ela está na forma fracionária e aí ela se transforma na forma decimal, tá bom? E aí a porcentagem, ela vai ser mais cobrada quando a gente trabalha ali nas ideias de compras, quando eu tenho a ideia de lucros, prejuízos, descontos e acréscimos, tá, estudante? Então, porcentagem, ela fica mais evidente quando a gente trabalha essas ideias de compra e venda, esse valor que está incidindo sobre essa conta ou que está sendo retirado, isso representa um valor percentual. E aí a gente vai ver aqui, analisar como que ele vai se apresentar dentro do nosso assunto. Então, vamos lá. A representação da porcentagem pode ser dessas 3 formas que eu acabei de colocar para você. E aí nós temos aqui, eu coloquei nessa tabela, alguns exemplos da representação da porcentagem. Por exemplo, aqui, o primeiro, 50%. Então, 50% ele pode ser representado em percentual, que é com esse símbolo. Ele pode ser representado em fração, que é 50 sobre 100, ou ainda em decimal, que é 0,5, que isso é quando eu divido esse 50 por 100, isso vai dar 0,5. Aí uma curiosidade, a porcentagem de 50%, ela representa a metade de qualquer valor. Então, quando eu falo 50% de 100, isso seria 50. Se eu fosse calcular 50% de 60, isso seria 30. Então, 50%, ela se refere sempre à metade de um valor. 10%, isso pode ser representado 10 sobre 100 ou ainda 0,1. E isso representa 1/10 de um todo, tá bom? E aí, todos esses exemplos aqui, ó, 20, que é 20 sobre 100, ou ainda 0,2, e os demais, isso aqui são exemplos de representação de um valor percentual, tá? Eu quero mostrar para você com isso que eu posso representar essa porcentagem em percentual, fração ou decimal. E aí a gente tem aqui, estudante, vem comigo, algumas porcentagens que a gente fala que são porcentagens que já estão ali, que a gente trabalha eventualmente a todo momento. 50% ele sempre vai representar a metade de um valor. Quando eu falo em 20%, isso vai representar 1/5 de um valor. É como se eu pegasse esse todo e dividisse por 5. Quando eu falo 25%, isso representa 1/4 do valor que eu estou me referindo. Então, essas são porcentagens que a gente já tem usualmente ali. Sempre que eu falo 25%, eu sei que é 1/4 deste valor, tá? 50% metade, 20%, 1/5 desse valor. Então, se atenha a esses valores, que aí você consegue resolver alguns problemas de forma mais direta, tá bom? Vamos continuando aqui. Aí, aqui, nós temos a representação da porcentagem em um valor
numérico. Como que eu calculo a porcentagem de um valor numérico? Eu trouxe aqui o exemplo para a gente calcular 8% de 300. Então, para você calcular a porcentagem, eu tenho algumas formas de fazer isso, tá? Não tem um único jeito certo para a gente calcular uma porcentagem. Então, eu posso calcular da primeira forma aqui, ó. Eu posso calcular essa porcentagem como um valor pela fração, multiplicação do valor pela fração. Então, quando eu digo 8% de 300, isso é 8 sobre 100 de 300, tá? E aí esse de vai representar para a gente uma multiplicação. Por que que eu coloquei em fração? Porque o 8% aqui, ele está em percentual. Então, eu transformei ele em um valor fracionário, 8 sobre 100 de 300. Então, isso é 8 vezes 300 sobre 100. Aí, como que eu faço a multiplicação? Eu posso multiplicar 8 vezes 300 e esse valor dividir por 100, ou ainda a gente pode cancelar, né? Ó, cancelar os zeros, porque eu estou trabalhando com divisão e multiplicação. E aí eu cancelo a quantidade de zeros que eu cancelo em cima, eu também cancelo embaixo, tá? Então, se eu cancelei 2 em cima, 2 embaixo, e aí sobraram para a gente 8 vezes 3, isso será igual a 24. Então, 8% de 300, um valor numérico, isso vai representar 24. A gente ainda pode calcular essa porcentagem fazendo pelo valor decimal, multiplicando isso pelo valor decimal. Então, 8% de 300 em decimal, 8% vai representar 0,08 vezes 300. Quando você fizer esta multiplicação, isso também vai resultar em 24. Ou ainda, a gente pode calcular esse valor percentual por regra de 3, né? Regra de 3 simples. E aí, como que a gente relaciona isso? E aí, eu vou fazer a relação. 100% vai ser os 300, né? Que é o todo. É o todo o valor que eu tenho é 300. Então, o 300, ele representa 100% do valor. 8%, eu não sei, eu estou atrás dele, então eu vou chamar esse valor de X. 8% vai representar X, porque eu não sei qual é este valor. E aí, aqui na regra de 3 simples, a gente diz que a gente multiplica cruzado, tá? Multiplica em X. Então, eu vou multiplicar aqui. Vou multiplicar em X. Bora lá. Multiplicando em X, ó, 100 vezes X, eu vou ter aqui 100X. 8 vezes 300, eu vou ter 2.400. Aí, lembra... A gente quer encontrar o quê? O valor de X. Então, o 100 que está aqui multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, o nosso X será igual a 2.400 dividido para 100. Mais uma vez, você pode cancelar os zeros, 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, isso vai resultar em 24. Então, o nosso X é 24. Então, essas 3 formas que eu apresentei para você aqui, estudante, são as formas que a gente pode calcular o valor percentual, o percentual de um valor, tá bom? Então, para calcular a porcentagem de um valor, você pode fazer isso multiplicando pelo valor fracionário ou pelo valor decimal, ou ainda você pode fazer utilizando a ideia da regra de 3, tá? São as formas com que você consegue encontrar o valor percentual, beleza? Vamos lá adiante. Aí aqui, eu trouxe um exemplo para a gente brincar um pouquinho aqui e ver como que isso se apresenta, tá bom? O exemplo diz assim, ó, uma senhora recebe uma pensão de R$ 1.270, dos quais 70% são destinados às despesas com saúde, habitação e alimentação. Quantos reais sobram mensalmente para as outras despesas como cultura e lazer? Então, eu estou dizendo aqui, estudante, que essa senhora ganha R$ 1.270, dos quais 70% ela destina para saúde e habitação, e aí eu quero saber quanto vai sobrar para mim utilizar com cultura e lazer. Então, a primeira coisa que eu devo fazer aqui, eu tenho que descobrir quanto que é 70% de 1.270, porque o restante que sobrar é o valor que ela usa para cultura e lazer. Então, vamos lá. Nosso izinho aqui, que é a nossa porcentagem, ele é 70%. E aí, esse 70%, ele equivale ao quê? A fração decimal 70 sobre 100. Então, o que é que nós teremos aqui? Nós teremos
70% de 1.270. Eu estou multiplicando. Esse pontinho representa a multiplicação. Então, eu tenho 70% de 1.270. E aí, como que eu vou multiplicar? 70 vezes 1.270, isso vai dar 88.900. E aí, o 100 embaixo do 1.270 tem um 1, o 100 repete, né? Uma vez 100, 100. O que eu faço agora? Cancelo os zeros em cima e embaixo. Sobrou para a gente 889. Então, do salário dela, ela gasta R$ 889 com saúde, habitação e alimentação. E aí, quanto que vai sobrar para cultura e lazer? Agora, basta que a gente faça o quê? Pegue o valor originário do salário, que é o 1.270, e subtraia o valor ao qual ela usa para saúde, habitação e alimentação. Assim, nós teremos o valor que ela vai gastar para cultura e lazer. Logo, ó, quanto que ela gasta para cultura e lazer? R$ 381. 1.270 menos 889, que foi o valor percentual que a gente calculou. Então, ela vai gastar R$ 381 para cultura e lazer. Veja que esse exemplo, estudante, é um exemplo bem simples, tá? Então, primeiro você calculou o percentual que ela gasta, o que sobrar será o valor que ela vai destinar às outras coisas, tá bom? Então, vamos para mais um exemplo para a gente enfatizar isso. Vamos lá. Aí, aqui, ó, o que que a gente trabalha? Quando eu falo em porcentagem, a gente tem o fator de multiplicação. Professora, o que é o fator de multiplicação? O fator de multiplicação é exatamente esse valor que incide sobre os aumentos ou descontos, tá? Ele é um valor que a gente vai multiplicar ali pelo valor que eu tenho do percentual que eu quero calcular em cima. Então, o fator de multiplicação aqui, ó, ele representa 1 mais i, onde esse i para nós, ele é a taxa de variação, tá? Ele é o quê? Ele é o valor percentual que a gente está cobrando em cima de um valor total. Então, essa fórmula aqui do 1 mais i, 1 mais ou menos i, ela se refere a aumentos e descontos. Então, quando eu tenho um aumento, eu vou calcular mais. Quando eu tenho um desconto, eu vou calcular menos. Beleza? Então, vamos lá, ó. Essa forma é diferente para acréscimos e descontos, que é aquilo que eu falei no produto. Então, se eu tenho um acréscimo, eu vou ter um valor maior. Então, eu vou calcular 1 mais i. E se eu tenho um desconto, eu vou calcular 1 menos i. Como que funciona? Então, o nosso fator de multiplicação, se ele for maior que 1, isso indica que eu tenho um aumento. Um exemplo aqui que eu coloquei, ó, 1,25. Então, eu tenho um aumento de 25%. Esse 1 aqui, ó, ele representa 100% do valor. O i é o que você está colocando em cima, tá? Então, esse fator de multiplicação, ele sempre vai ser 1 mais i ou 1 menos i. Esse 1, ele representa o valor total. O i é o percentual que você está acrescendo ou decrescendo em cima do valor, tá bom? Então, vamos lá. Se ele for maior que 1, eu tenho um aumento. Por exemplo, 1,25, o nosso aumento foi de 25%. Se o nosso fator de multiplicação for igual a 1, significa que eu não estou tendo nem acréscimo e nem decréscimo. Permanece inalterado, tá? Se o nosso fator de multiplicação aqui, ó, for menor que 1, isso indica que eu estou tendo uma diminuição, ou seja, um decréscimo do valor. Por exemplo, ó, quando eu tenho 0,80, eu estou tendo um desconto de 20%, porque isso é o que falta para me chegar em 1, né? Se eu somar 0,80 com 0,20, isso vai dar 1. Então, o que falta é o decréscimo que eu tive ou o desconto, tá bom? Olha os exemplos aqui que eu coloquei pra gente, ó. Um aumento de 10%, como que eu vou calcular em cima do fator de multiplicação? Então, esse aumento de 10% vai ser 1 mais 0,10, porque você pega o 10, vou colocar aqui, ó, isso é 10%, 10 sobre 100. E aí você anda a vírgula, então isso vai ser 0,10 ou ainda 0,1, tá bom? Então, o nosso aumento de 10% é 1,1, porque quando eu somo 1 mais 0,10, 1,1. O nosso desconto aqui, ó, de 20%, como que eu vou calcular no fator de multiplicação? Isso será 1 menos 0,20, que é o 20%, e isso vai dar pra gente 0,8. Então, ó, quando a gente está calculando valores
aqui de acréscimo ou decréscimo pelo fator de multiplicação, a gente sempre vai somar esse acréscimo ou esse decréscimo e multiplicar pelo valor. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o valor original de 100, então eu tenho R$100, com esse acréscimo de 10%, isso é 100 vezes 1,1, que vai resultar 110. E aí, se eu tenho R$100 e eu estou tendo um desconto de 0,20, eu vou ter 100 vezes 0,8, que foi o que a gente tinha encontrado aqui anterior, isso vai dar R$80, beleza? Vamos lá. Então, aqui, ó, você tem o fator de multiplicação para um aumento. Eu só separei ali. Ali ele estava de forma geral. Então, quando a gente tem esse fator para aumento, ó, quando um produto recebe um aumento, o fator de multiplicação vai ser dado por uma soma. Então, isso é 1 mais I. Lembrando que o 1 representa o todo, tá? E o I é a taxa de aumento. Por exemplo, ó, o nosso exemplo aqui. Foi feito um aumento de 25% em cima de 100. Então, o nosso valor vai ser o quê? 100 vezes 1 mais 0,25, isso aqui é o aumento, ó. Isso é 100 vezes 1,25, que vai representar para a gente 125. E a gente ainda tem a ideia de aumentos sucessivos. Quantos são esses aumentos sucessivos? Esses aumentos sucessivos é quando você tem mais de um aumento em cima do mesmo produto, tá? E aí, no aumento sucessivo, você nunca vai somar esses aumentos. Olha cá o nosso exemplo, ó. Eu tive um aumento de 10% e depois de 20%. Eu não posso somar esses dois aumentos e dizer que isso é 30%. Tá? Quando você tem aumentos sucessivos, isso sempre vai ser dado, ó, por uma multiplicação. Quer dizer o quê? Eu vou pegar o meu 10% e depois vou pegar o meu 20% de acréscimo. Então, isso ficou 100 vezes 1 mais 0,10, que foi os nossos 10% de aumento, vezes 1 mais 0,20, que é o nosso 20% de aumento, tá? Quando a gente calcula aqui os parênteses, eu vou ter o quê? Ó, 100 vezes 1,10 vezes 1,20, que foi os aumentos. Isso vai gerar para a gente R$132, beleza? Então, lembre-se, estudante, quando você está trabalhando com fator multiplicativo de aumento ou de descontos e eles são sucessivos, você nunca pode somar esses aumentos. Eles sempre serão multiplicados, tá bom? Aumentos ou descontos sucessivos sempre serão multiplicados, beleza? Vamos lá. Aí aqui eu tenho as mesmas ideias, ó, aqui é a mesma ideia para desconto. O que eu faço lá com o aumento, eu faço com o desconto, ó. Aqui o fator de multiplicação é 1 menos I, onde o I é a taxa de desconto. E o 1 representa o todo. No mesmo exemplo, ó, você teve 25% de desconto em cima de 100. Então, isso resultou, ó, 100 vezes 1 menos 0,25, agora tem um menos porque a gente está tendo desconto. E aí, quando eu multiplicar 100 vezes 0,75, isso vai dar R$75. Nos descontos sucessivos, vale a mesma coisa. Ó, você teve um desconto de 10 e depois um desconto de 20. E aí, como que eu faço? Você multiplica todos os descontos que houveram. Então, aqui o primeiro desconto de 10%, o segundo desconto de 20%, e isso resultou para a gente, ó, 100 vezes 0,90 vezes 0,80, e esses aqui se referem aos dois descontos que foram dados, ó. Quando eu multiplico tudo, a gente vai pagar aqui, seria R$72, tá? Então, ó, descontos sucessivos vale a mesma coisa dos aumentos. Você multiplica todos os descontos em cima do valor original, tá bom? Aí nós temos aqui, eu trouxe pra gente finalizar essa nossa aulinha aqui de porcentagem, uma questãozinha do Enem de 2025, que trabalha essas ideias de porcentagem, tá? E aí a porcentagem, ela cai muito nessas avaliações do Enem e também no vestibular, nessas provas, por conta que ela também trabalha em cima da matemática financeira e da estatística. Então, isso aqui é uma base para você trabalhar esses conceitos mais na frente. Então, vamos ver como que isso se apresenta nessa questão do Enem, tá bom? Nós temos aqui, ó, diz assim: a reportagem de uma revista abordou o uso de redes sociais pelos internautas brasileiros. Alguns dos dados apurados pela reportagem estão apresentados no infográfico. Está aqui o gráfico. Segundo os dados do infográfico, ao se escolher aleatoriamente um internauta brasileiro no período ao qual se refere a reportagem, a probabilidade de ele ser um homem que acesse alguma rede social é
O que eu quero saber, qual é a chance de eu pegar um brasileiro aqui dentro desses 90% que estão representados no gráfico e ele ser homem. Olha o que é que diz o gráfico pra gente. O gráfico diz que 90% dos internautas brasileiros acessam as redes sociais. Tá aqui, ó, 90% acessam as redes sociais. E aí ainda ele diz mais, ó, ele diz que 60% dessas pessoas são mulheres. Logo, quanto que falta para chegar a 100? 40. Se 60% são mulheres, então, ó, 40% são homens, tá? Porque vai representar 100% do todo. E o que eu quero saber? Eu quero saber qual é a probabilidade de dentro desses 90%, quando eu pegar uma pessoa ali que acessa a rede social, essa pessoa ser um homem, tá? Ser do sexo masculino. Então, o que eu vou ter aqui? O que eu quero saber? Eu quero saber quanto que é 40% de 90%. Eita, professora, agora bugou tudo. Como assim? Você tem, ó, que 90% dos internautas acessam as redes sociais. E 40% deles são homens. Então, eu quero saber quanto que é 40% desses 90%. Lembra que 40% é uma fração? Então, ó, 40 sobre 100 vezes 90 sobre 100. Quando você multiplicar 40 vezes 90, isso vai dar 3.600, tá? Aqui eu fiz o quê? Eu cancelei os zeros, ó. Cancela um zero, cancela, cancela, em cima e embaixo. 4 vezes 9, 36. 10 vezes 10, 100. Então, qual é a chance dessa pessoa ser do sexo masculino? A chance vai ser 36 sobre 100, ó. Letra B. Beleza? Vem comigo. Eu espero, estudante, que eu tenha lhe ajudado a compreender esses conceitos de porcentagem e nós nos encontramos em uma próxima aula. Até mais!